Vamos lá, galera do canal Megamente, para mais um vídeo de revisão para o concurso do QOAM. Pessoal que está fazendo prova para Alfa. Como prometido aí, diariamente, 5 questões de provas anteriores. Essa prova aí é a prova de 2021, questão 36. Lembrando que a parte de marinha começa na questão 31. Ontem nós falamos da questão 31, 32, 33, 34 e 35. Hoje a gente vai dar 36 até a 40. Primeira questão de hoje, questão 36. Ela diz o seguinte, uma questão de cerimonial. Ela quer o verdadeiro ou falso sobre as bandeiras. Então vamos lá. As bandeiras destinadas a assinalar a presença de determinada autoridade em um M da MB. Tem como distinguir os cargos de autoridades militares ou civis. São denominadas bandeiras insígnias. Assim, marque verdadeiro ou falso nas afirmativas abaixo, em relação ao hasteamento das bandeiras insígnias, assinalando a seguir a opção correta. Agora eu vou subir um pouquinho para ficar na tela mais amplo. É só identificar o que é verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Primeira proposição. São mantidas hasteadas em caráter transitório nos navios capitânia quando referente ao comandante de força embarcado. Olha só, gente, não é caráter transitório, tá? Não é caráter transitório. Aqui o erro aqui é transitório. Aqui seria permanente. Então, primeira está errada. Segundo, são mantidas hasteadas em caráter transitório na respectiva OM de terra quando referente à autoridade exercendo o cargo de comando. Também não é, né? O cargo de comando é permanente. Novamente, o erro aqui está no nome transitório. Não é transitório, é permanente novamente. Próxima. São mantidas hasteadas em caráter permanente no respectivo navio, unidade ou estabelecimento quando referente à autoridade exercendo o cargo de comando. Sim, essa está verdadeira. Verdadeiro. Vou botar um X aqui, identificando. Vamos botar um C, identificando que ela está verdadeira. Próximo. São mantidas hasteadas em caráter permanente na OM visitada. Pô, se está visitando a OM, não pode ser permanente. Permanente é comando, comandante de força. Não, já sei que não é permanente. Nem vou ler o resto. Não é permanente. Por quê? Porque ele está visitando a OM. Então não pode ser permanente. Está só visitando. E a última. São mantidas hasteadas em caráter eventual na OM visitada em honra à autoridade visitante. Não pertencente à cadeia de comando. É exatamente isso, tá, gente? Caráter eventual. Então, onde está o círculo é verdadeiro. FFVFV. FFVFV. Aqui, ó. Resposta, gabarito, bravo. Então, questão número 36, o gabarito é bravo. Agora vamos à questão de número 37. Lembrando, prova verde 2021. Considerando o manual do combate a incêndio, assinale a opção correta em relação aos métodos de extinção de incêndio. Então vamos lá. Letra alfa, sobre método de extinção de incêndio. Letra alfa. O primeiro método básico de extinção de incêndio é o abafamento, que consiste em aumentar a quantidade de oxigênio acima do limite de 13%. Vamos lá. Primeiro método básico. Realmente é o abafamento. O método mais antigo é o resfriamento, mas o primeiro método básico é abafamento. E realmente o percentual é 13%. Só que é um problema aí. Você não vai extinguir o incêndio aumentando a quantidade de oxigênio, né, gente? Você vai diminuindo. Então, a alfa está errada. Bravo. Somente por resfriamento podem ser extintos incêndios de combustíveis que tenham comburente em sua estrutura íntima. Sim, claro. Por quê? Porque se ele tem comburente em sua estrutura íntima, ele tem oxigênio. Não vai adiantar de nada tentar abafar um material que esteja pegando fogo e que esse material tenha oxigênio em sua estrutura íntima. Por exemplo, pólvora. Pólvora pega fogo até debaixo d'água e alguns peróxidos orgânicos também. Fósforo branco. Então, essa já é a resposta. Bravo. Questão 37, bravo. Mas não vamos perder a viagem, não.
Charlie, vamos ver o erro. O isolamento consiste na retirada do combustível, o que geralmente é utilizado como dispomos de equipamentos adequados para combater incêndio. Olha só, o isolamento realmente é a retirada do material combustível. Só que não é geralmente quando dispomos, é quando não dispomos de material adequado, mais adequado para abastecimento. E outra coisa, não é um método de extinção de incêndio, não, tá? É uma fase ou não é considerado um método. Delta. O abafamento é um processo de extinção de incêndio em que determinadas substâncias são introduzidas. Então, já está errado. Não é o abafamento que introduz determinada substância. Abafamento é a retirada do oxigênio em contato com ar. Então, o que seria aqui o correto? Seria a extinção química, quebra de reação em cadeia. Determinadas substâncias são introduzidas na reação química da combustão com propósitos de inibir. E por último, a eco, a diminuição do oxigênio em contato com o combustível vai tornando a combustão mais rápida. Bom, se você está diminuindo o combustível, ela vai se tornar mais lenta. Questão considerada fácil, tá, gente? Ele só brincou com as palavras, com os homônimos dela, né? Ele mudou o nome do método de extinção de incêndio e nas questões ele brincou com o homônimo, não, os antônimos das proposições corretas. Então, questão de combate a incêndio, nível, diria fácil, tá? Próxima questão. Questão de número 38, fala de NODAM. Então, vamos lá. Segundo a SGM 105, normas sobre documentação administrativa e arquivamento da Marinha, como se denomina o documento administrativo declaratório, mediante o qual os titulares de organizações militares declaram a existência de fatos com base em documentos existentes na OM. Aqui a brincadeira é o seguinte, bom, se ele está declarando a existência de fatos, você já direciona para 2 documentos declaratórios. Ele está pedindo aqui, ó. Documentos declaratórios. O que não for declaratório, sai, vai pro sal. Vamos ver. Quem não é declaratório aqui? Aliás, quem é? Quem é o parecer e a certidão. Então ele está brincando com o parecer e a certidão. Por quê? Porque comunicação interna nem existe mais, mas nessa época ela era um documento de correspondência, declaração, nem sei o que é, nem está no script, mas comunicação padronizada também é um documento de correspondência. Então sobrou parecer e certidão. Bom, certidão. Qual a diferença entre o parecer e certidão? Tem a mesma finalidade, tá, gente? Só que na certidão ele está certificando a palavra-chave aqui, o gatilho, é isso aqui, ó. Certificando com base em documentos existentes. Base em documentos existentes. Porque o parecer não, o parecer ele está dando o seu parecer, o que ele acha, né? Não tem documentos que baseiam ele, é o que ele, por exemplo, o parecer do médico, ele vai lá, examinou e de acordo com o entendimento dele, ele deu o parecer. A certidão não, a certidão é baseada em algum documento já existente. Então, resposta, gabarito correto, letra E, cor. Letra E é a resposta da questão de número 38. Agora a questão de número 39, questão de estatutos militares. Bom, é novo, está caindo, já não é a primeira questão. Mas vamos lá. No estatutos militares é uma manifestação essencial do valor. É valor. Note que o estatuto e o RDM está muito preocupado com essa distinção entre valor, direito, dever, prerrogativa. Então, se você não está estudando pensando dessa forma, passa a pensar, tá? Direito, dever, prerrogativa. E é claro, não pode esquecer das datas, os dias, para impetrar recurso, para quem é que prende, quem é que não pode prender. Então, é importante a gente estudar dessa forma. Então, vamos lá. Sobre o estatuto, manifestação essencial do valor militar. Então, vamos lá. Alfa, probidade e lealdade em todas as circunstâncias. Separa. Bravo, disciplina e respeito à hierarquia? Diria que não. Charlie, aprimoramento técnico profissional. Olha só,
Eu lembro de quando estava passando a videoaula aí a respeito desse assunto, eu falei a seguinte frase, olha só. Tudo aqui remete ao valor militar. Tudo te lembra o valor militar. A única coisa que não lembra de imediato sobre o valor militar é o último item. E o último item era aprimoramento técnico profissional. Esse era o último item da RELA. E eu lembro que eu ainda falei no momento, lá antes da prova, eu falei assim, olha só, se eu fosse cobrar na prova, eu cobraria esse aprimoramento técnico profissional. Porque de cara, você não associa a um valor militar. O restante que está lá, você associa. Então, na verdade, nessa questão, você precisaria ter entendimento de que o aprimoramento técnico profissional, na sua bibliografia, dentro dos estatutos militares, era o aprimoramento técnico profissional. Eu diria que essa questão foi uma questão difícil, porque ela necessitava que você lembrasse dessa informação, porque senão você perderia a questão. Então, para facilitar isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou mostrar para vocês quais são os itens que correspondem a manifestações essenciais de valor militar. Vejam bem, conforme eu falei para vocês, no momento em que eu estava lendo esses slides, eu falei, esse item 7 aí, ou aprimoramento técnico profissional. Por quê? Ele é o único que destoa. Porque olha só, você falado que o patriotismo é um valor militar, é claro. O civismo é, fé na missão é, espírito de corpo também, e amor à profissão das armas. Todos esses itens aí, eles correspondem ao valor militar e não é difícil de você associar. Agora, o aprimoramento técnico profissional você não associa um valor. Mas tá aí no estatuto. Isso aí é um extrato do estatuto. E aqui, os deveres militares que emanam, né, que são um conjunto que emana de vínculos racionais e morais. Eu faço essa comparação lá, tá? As outras opções falavam sobre o culto aos símbolos nacionais, a probidade e a lealdade, a disciplina, o respeito e o rigoroso cumprimento das obrigações. Então vamos lá. Como é que funciona aqui? Olha só. Essa é a questão. Vê probidade e lealdade. Probidade e lealdade. É assim que ele faz a questão na sua prova. Disciplina e respeito à hierarquia. Disciplina e respeito à hierarquia. Rigoroso cumprimento das obrigações e ordens. Rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens. E culto aos símbolos nacionais. Culto aos símbolos nacionais. Então, você vê, ele pega algo que está na sua bibliografia, que é uma verdade, e mistura os assuntos. Então, muito cuidado quando você for se referir aos deveres militares e também a comparação dele com os valores militares. E aqui uma comparação, né? Lá no artigo 27, eu tenho as manifestações essenciais do valor militar. E no artigo 31, os deveres militares, que emanam do conjunto de vínculos racionais e morais. Aí quando eu falar de dever, ou correção, quando eu falar de valor, aí eu vou pensar num aspecto de consciência e do caráter humano. Quando eu falar em dever, aí dever é oriundo de um compromisso. No caso militar, é um compromisso juramentado. Você jura patriotismo, civismo, fé na missão, espírito de corpo, amor à profissão e aprimoramento técnico profissional? Não. Isso aqui é uma questão de consciência. O militar, conscientemente, ele é patriota, ele tem o culto às tradições históricas, ele também zela pela fé na missão, possui espírito de corpo, amor à profissão das armas e o aprimoramento técnico profissional, aquilo que eu falei para vocês que não associa diretamente. Agora, já o dever é um compromisso. Ele tem um compromisso de dedicar-se e ter fidelidade à praça. A pátria, correção, a pátria, cuja honra e integridade. Ele tem o compromisso de cultuar os símbolos nacionais. Note que tem cultuar
o culto aos símbolos, e civismo e o culto às tradições. Aqui, ó, civismo e culto às tradições é uma consciência, é uma questão de caráter. Agora ele tem um compromisso a culto aos símbolos nacionais, não é tradição, é símbolo nacional. Ele tem o compromisso com a probidade e a lealdade, compromisso com a disciplina e com o cumprimento das obrigações ordem. E também, aqui ele já vai bem claro, ó, obrigação em tratar o subordinado com dignidade e urbanidade. Então, se esse ano ele vier novamente com essa comparação, lembre-se, quando falarmos em valor, você pensa, destalinga do conteúdo e passa a analisar, mas pensa o seguinte: se for uma coisa que partir da minha consciência e do meu caráter, isso vai ser um valor. Agora, se for uma coisa que é um compromisso, é uma obrigação minha mesmo, então isso não vai ser um valor, isso vai ser um dever. Então é isso, gente. Voltando, questão de número 39, resposta correta, letra Charlie. E por último, questão de número 40. O militar licenciado, uma questão de deserção, né? Deserção. Então vamos lá, para fechar o balão. O militar foi licenciado às 16 horas do dia 5 de abril de 2021 e deveria regressar às 8 horas do dia 6 de abril de 2021, tendo deixado de fazê-lo, caracterizando o início de uma série de faltas injustificadas. Nesse contexto, quando será lavada a parte de ausência? Então, vamos lá. Ele quer a parte de ausência. Está aqui, ó. Parte de ausência. Então, a gente sabe que a gente tem que contar agora 2 dias. Lembrando que se você não conta dessa forma e quiser entender, assiste o vídeo aí, se eu não me engano, é uns 4 ou 5 vídeos atrás no canal aí, tem a contagem da parte de ausência e da deserção. Se eu não me engano, a capa do vídeo é um calendário preto. Então vamos lá. Ele licenciou dia 5, aqui, ó, dia 5 de abril. Dia 5. Deveria se apresentar no dia 6, né? Mas não chegou no dia 6. Então, o dia 6 é o primeiro dia que ele está sem autorização em casa. Eu vou dar parte de ausência quando completar o segundo dia que ele está sem autorização em casa. Então, se o primeiro dia é o dia 6, o segundo é o dia 7. Se ele estiver em casa, de licença, sem autorização de ninguém, no dia 7, ele vai ganhar de brinde uma parte de isenção. Nesse caso, a resposta só pode ser a letra Bravo. E é esse o gabarito oficial. Lembrando, esse assunto é um pouco melhor explicado no vídeo de deserção. Resposta da questão de número 40, Bravo, gabarito. E aqui a gente vai terminando mais uma sequência de revisão de provas anteriores. 5 questões por dia, até o dia da sua prova. Fica atento e até o próximo vídeo. Tamo junto.